sou Kaique William Santos da Fonseca, 7º ano C. Esse é o meu trabalho sobre os povos indígenas do Brasil. Os índios brasileiros hoje formam cerca de 0,47% da população brasileira. De acordo com o censo do IBGE, há cerca de 896 mil indígenas no país, sendo que, desse total, cerca de 60% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas pelo governo federal. Desses indígenas, 324 mil moram nas cidades e 572 mil em áreas rurais, mas a região norte é a que possui a maior população indígena do país. De acordo com o censo do IBGE, existem 305 grupos étnicos no Brasil. Dentre eles, há 2 povos principais, Macro e Tupi, com os seguintes grupos: A cultura indígena é bem diversa, cada uma tem seus próprios costumes e maneiras de se relacionar com o mundo, mas ainda compartilham rituais e têm uma organização social semelhante. Atualmente existem 274 línguas indígenas no Brasil. Segundo o censo, muitas surgiram dos troncos linguísticos Tupi e Macro. A comunicação é algo fundamental nas comunidades indígenas, pois a maior parte da sua cultura é passada verbalmente. De modo geral, os índios do Brasil vivem em casas coletivas e compartilhadas, as chamadas ocas, feitas de madeira e palha. Esses locais de grandes dimensões não possuem divisões e geralmente abrigam várias famílias. A divisão de tarefas é feita da seguinte maneira: os homens ficam encarregados da caça, da defesa do território e das construções, e as mulheres são responsáveis pela plantação, colheita, além de cuidar das crianças e produzir ferramentas da tribo. A religião indígena tem uma crença na natureza e em seres ancestrais, no qual eles reverenciam nos rituais. O xamã, também conhecido como pajé, é o responsável pela ligação entre o mundo espiritual e terreno. Em algumas tribos, o ritual ocorre com o uso de algumas substâncias para fazer a ligação. A arte indígena é extremamente rica e se manifesta nas seguintes formas: o uso de cores e de certos materiais estão relacionados aos ritos de passagens, celebrações agrícolas e do cotidiano. Entre as tribos do Brasil, podemos citar especialmente a cerâmica marajoara, que empregam diversas formas geométricas para compor utensílios domésticos. Na época do descobrimento, havia cerca de 5 milhões de indígenas espalhados pelo país. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram uma população indígena que habitava o litoral. Os índios que Cabral encontrou na Bahia pertenciam ao grupo linguístico Tupi. No primeiro momento, os contatos entre os índios e brancos foram razoavelmente agradáveis e marcados pela troca de produtos. O trabalho de derrubar o pau-brasil e preparar a madeira para o embarque eram feitos pelos indígenas, em troca de roupas, colares, espelhos, facas, serras e machados. Quando um português implantou um sistema colonial e pretendeu transformar o índio em um escravo agrícola, separando eles da arte, privados de caça, da pesca, da luta contra inimigos, e assim começou uma guerra entre brancos e índios. As populações indígenas perderam suas terras e sofreram um aniquilamento.